Prejuízo dos Correios triplica em um ano. E você vai ver também. São Paulo lança projeto Times Square para o centro da cidade. Polícia investiga avião que deu voo rasante por baixo de ponte no Mato Grosso do Sul. Os efeitos da falta de sono para o organismo. E ainda, o ministro da Itália diz que o país não quer vaga do Irã na Copa do Mundo. Tudo isso a partir de agora. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18 horas e 36 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta quinta-feira. Olha só, os Correios encerraram o ano de 2025 com um rombo bilionário nas contas. O prejuízo da estatal chegou a 8 bilhões e 500 milhões de reais, um valor 3 vezes maior do que o registrado no ano anterior. Os Correios informaram nesta quinta-feira que em 2025 houve um prejuízo registrado de 8,5 bilhões de reais. De acordo com a empresa, o que impulsionou esse número foram processos judiciais e o custo operacional, já que houve uma redução de encomendas internacionais transportadas. A série negativa já vem desde 2022, chegando ao 14º trimestre seguido, apresentando prejuízos. Para tentar dar fôlego ao caixa, a estatal tomou uma medida drástica no fim de 2025, um empréstimo de 12 bilhões de reais junto a um consórcio de bancos, com garantia da União. O plano de reestruturação para 2026 e 2027 já está em curso. Até agora, mais de 3 mil funcionários aderiram ao plano de demissão voluntária. A meta é economizar cerca de 5 bilhões de reais em despesas até 2028. No entanto, o próprio presidente da estatal admitiu: os números devem demorar a sair do vermelho. E um projeto da Prefeitura e do governo de São Paulo promete revitalizar o centro, criando uma Times Square paulistana, com muita iluminação e modernismo. Vamos ver. O centro de São Paulo sempre atraiu bastante gente pelo charme de seus prédios antigos e históricos, mas em alguns trechos isso está prestes a mudar. Aqui do alto vemos a Avenida São João, um dos endereços mais antigos de São Paulo. Para o governo paulista, chegou a hora de revitalizar a cidade e para isso criou um projeto um tanto quanto ousado: transformar essa avenida em uma verdadeira vitrine de luzes. Times Square paulistana. Esse é o termo popular que está sendo usado para o novo modelo de centro que o governo paulista projetou. Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, e Tarcísio de Freitas, governador, anunciaram o projeto Boulevard São João, inspirado exatamente no endereço mais famoso de Nova York. A ideia é restaurar a região do centro de São Paulo e instalar 4 painéis de LED na região. O investimento total será de 6 milhões de reais. A proposta, assinada essa semana no Palácio dos Bandeirantes, tem como objetivo ser entregue antes do início dos Jogos da Copa do Mundo, para que seja ali um dos pontos de concentração para o público. A apresentação cultural, inclusive, será a maior parte de conteúdo apresentado nos telões, com uma fatia menor de tempo para as publicidades. As luzes devem operar das 5 da manhã às 11 da noite, buscando não causar poluição luminosa excessiva, já que desde 2006 opera em São Paulo a Lei Cidade Limpa. Além dos painéis, o projeto prevê a reforma e conservação de fachadas, melhorias na iluminação pública e melhorias urbanas, como novos bancos e lixeiras. A ideia é desafiadora, mas para um dos centros mais antigos do Brasil, uma repaginada pode ser uma ótima opção. Ainda faltam alguns meses para o projeto estar pronto, mas com o auxílio da inteligência artificial, já dá para ter uma ideia do que está por vir. E de São Paulo para o Rio de Janeiro. A cidade do Rio joga milhões de reais pelo lixo todos os anos por não fazer a reciclagem. Vamos ver com o Anderson Nascimento. O Rio de Janeiro descarta todos os anos milhões de reais junto com o lixo.
Apesar de gerar cerca de 3,4 milhões de toneladas de resíduos, menos de 1% desse volume é reciclado. Um levantamento do mestrado em Ciência do Meio Ambiente da Universidade Veiga de Almeida, com base em dados do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico, indica que se 10% desse material fosse reaproveitado, seria possível movimentar entre 75 e 145 milhões de reais por ano. Em um cenário mais avançado, com 50% de aproveitamento, esse valor poderia chegar até 720 milhões de reais anuais. A estimativa considera o reaproveitamento de recicláveis secos, como plástico, papel, metal e vidro, além da fração orgânica, por meio de compostagem ou geração de energia. Hoje, a maior parte desses resíduos seguem para aterros sanitários. Do total gerado, cerca de 3,36 milhões de toneladas ficam fora de qualquer cadeia de reaproveitamento, o que representa uma perda econômica significativa para a cidade. E foi aprovado na Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados um projeto que pretende proibir que radares de velocidade fiquem escondidos dos motoristas. O Fernando Jesus agora é quem vai contar os detalhes. As leis para fiscalização no trânsito devem mudar em breve e ficar mais rigorosas com os radares de velocidade, equipamentos que causam raiva em muitos motoristas. Um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados vai tornar as regras mais rígidas para a instalação dos aparelhos, proibindo principalmente que fiquem escondidos dos motoristas. Muitos motoristas consideram que as atuais regras criaram uma indústria da multa. Esse termo é usado para descrever a ideia de que existe no Brasil um sistema arrecadatório que teria como principais alvos os condutores. Por isso, radares escondidos como esse aqui que aparece na imagem serão proibidos caso o projeto seja aprovado. As novas regras também valerão para os radares móveis. Além disso, a localização exata de cada aparelho e a verificação do Inmetro devem ser divulgadas na internet. A proposta foi aprovada nesta semana pela Comissão de Viação e Transportes e também é defendida por especialistas em trânsito. O projeto agora vai para a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e, para se transformar em lei, o texto tem de ser aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. E olha só, um avião deu um voo rasante e passou por baixo de uma ponte no Mato Grosso do Sul. Vamos ver as imagens com o Jonathan Xavier. A aeronave que faz manobras próximo da ponte em construção da rota bioceânica em Porto Murtinho, aqui em Mato Grosso do Sul, pertence ao prefeito da cidade, Nelson Sintra Ribeiro. O sobrevoo está sendo investigado pelo Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado. Ainda não há confirmação de quem estava pilotando a aeronave e quem são os outros tripulantes. Segundo o Registro Aeronáutico Brasileiro da ANAC, o monomotor está em situação normal e tem certificado de aeronavegabilidade com validade até dia 20 de março de 2027. A aeronave tem permissão homologada para realizar voos diurnos e noturnos. O sobrevoo teria ocorrido no último sábado. Nas imagens internas da aeronave, durante o voo próximo à ponte, é possível ver o prefeito no painel. Nesses vídeos, o piloto se aproxima, mas faz a curva direita e não passa sob a ponte em obras. Em outra imagem, supostamente feita por testemunhas, a aeronave passa perto deles, sendo acompanhada de longe, o que dá a impressão de que passa por baixo da ponte. Nesse caso, a polícia ainda não sabe se o vídeo é real ou manipulado. Nenhum funcionário relatou que o monomotor fez essa manobra, mas que arremeteu pelo menos 2 vezes. O site de notícias da capital do estado, Campo Grande News, entrou em contato com pilotos que, com base na imagem, afirmaram que a aeronave teria passado por baixo da ponte. O portal também submeteu o vídeo a 2 ferramentas de detecção de inteligência artificial e o resultado indica que não há indícios de manipulação da imagem. A delegada Ana Cláudia Medina, do DRACO, afirmou que o caso já está sob análise especializada, diante da gravidade da manobra registrada em vídeos e áudios.
Ela informou que os fatos estão sendo analisados com a devida cautela e rigor técnico, já que tais condutas, se confirmadas, configuram atentado à segurança de voo, tipificando como crime qualquer ação que coloque em risco a segurança do transporte aéreo, de terceiros ou da coletividade. A investigação não trata apenas de manobra arriscada ou de exibicionismo aéreo, mas da suspeita de conduta que pode ter colocado em risco a segurança de voo, os passageiros, os trabalhadores da obra e a coletividade. Vamos agora com as notícias internacionais. 17 pessoas ficaram feridas, 5 delas em estado grave, após uma colisão entre 2 trens na Dinamarca. 2 trens bateram de frente entre as cidades dinamarquesas de Hilord e Kerap, a cerca de 40 quilômetros de Copenhague. Várias pessoas ficaram feridas e algumas delas estão em estado crítico. Um porta-voz da polícia dinamarquesa descreveu o ocorrido como um acidente grave e um porta-voz da corporação informou à AFP que todos os passageiros haviam sido retirados dos trens. Um oficial afirmou que não é possível, neste momento, fornecer quaisquer detalhes a respeito das causas do acidente. Os serviços de emergência receberam um alerta às 6h30 da manhã no horário local. A prefeita do município vizinho de Gribskov comentou no Facebook que alguns dos feridos foram transportados de helicóptero para o hospital e acrescentou que o trem é utilizado por muitos moradores da cidade, trabalhadores e estudantes. Acidentes ferroviários são raros na Dinamarca. Em 2019, uma colisão envolvendo um trem de passageiros deixou 8 mortos e 16 feridos. Em agosto de 2025, uma pessoa morreu após uma colisão entre um trem e um veículo agrícola. E veja a seguir, os males que a falta de sono causam. Os males que a falta de sono causa. E veja a seguir, os males que a falta de sono causa para o organismo. E ainda, Itália diz que não quer a vaga do Irã na Copa do Mundo. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18h49 pelo horário de Brasília. Olha só, o Hospital do Rio Grande do Sul teve que fechar temporariamente a UTI neonatal após a contaminação do local por uma superbactéria. Infelizmente, um bebê que havia nascido prematuramente acabou morrendo. Vamos ver na reportagem do Guilherme Souza. O bebê tinha apenas 26 semanas de gestação e estava internado na UTI neonatal do Hospital Fêmea, em Porto Alegre. No total, 34 pacientes estavam internados no setor. Além do recém-nascido, que morreu, outros 3 testaram positivo para a bactéria Acinetobacter baumannii, um micro-organismo panresistente, ou seja, que não responde aos antibióticos disponíveis. Depois da identificação dos casos, na semana passada, o hospital adotou medidas de restrição máxima, com isolamento total da área, suspensão temporária de novas admissões e testagem dos pacientes internados. As secretarias municipal e estadual de saúde, além da vigilância sanitária, foram acionadas para acompanhar a situação. Os outros 3 bebês positivos seguem estáveis, isolados e sob cuidados de uma equipe exclusiva. Com a suspensão de novas internações na unidade, gestantes de 20 a 35 semanas estão sendo redirecionadas para outras maternidades da capital. E olha, dormir é essencial para a saúde, todo mundo sabe disso, mas infelizmente nem sempre acontece. E a falta do sono, cada vez mais comum, pode trazer impactos que vão além do cansaço, afetando a concentração, o humor e até o funcionamento do organismo. Dormir pouco ou ter uma noite mal dormida já virou rotina para muita gente. O problema é que o corpo sente e cobra.
O excesso de compromissos, o estresse do dia a dia e o uso de celulares antes de dormir estão entre os principais fatores que atrapalham o descanso. Com o celular é meio que automático, né, para dormir, daí a luz, e eu tenho insônia, bastante insônia, então não durmo direito, né? Até isso é meio ruim. Como se você estivesse sempre cansado. Então, qualquer atividade que precisar de mais atenção, a tua atenção vai estar reduzida, né, por conta disso. Qualquer coisa que você for fazer, você vai estar mais cansado, você vai estar disperso, você não vai estar prestando atenção naquilo que você precisa. Basicamente é isso. Além do cansaço, dormir mal compromete o desempenho no trabalho e nos estudos e pode trazer impactos importantes para a saúde. Uma boa noite de sono é essencial para o funcionamento do organismo. É durante o descanso que o corpo regula funções importantes, como a produção de hormônios, o fortalecimento do sistema imunológico e a recuperação física e mental. O cérebro também aproveita esse período para consolidar memórias e organizar as informações do dia. Quando esse processo é interrompido ou insuficiente, os impactos aparecem, e não só no cansaço, também na saúde ao longo do tempo. Algumas mudanças simples podem ajudar a melhorar a qualidade do sono, como evitar o uso de telas antes de dormir, manter horários regulares e criar um ambiente adequado para o descanso. O sono, qual que é? Vamos dizer, botar o teu cérebro num estado mais assim, tranquilo, ele fica funcionando normal, mas ele acaba fazendo como se fosse um reset, né? Voltando em termos hoje em dia, você faz um reboot do sistema à noite, e aí durante o dia teu sistema entra de novo a toda, né? Dormir bem não é luxo, é necessidade, e cuidar do sono pode ser o primeiro passo para uma vida mais saudável. Bom, e agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Boa noite, Bruno. Bruno, nós trouxemos hoje à tarde, né, a notícia de que o Trump queria dar a vaga do Irã na Copa para a Itália, mas parece que nem a Itália gosta muito dessa ideia. Conta pra gente. Exatamente, Kleber. Boa noite a você e também a todos que nos assistem. Bom, o ministro italiano Giancarlo Giorgetti falou que a fala de Donald Trump é ofensiva e vergonhosa e que não irá aceitar esse convite. Vamos acompanhar na reportagem. O ministro da Economia da Itália, Giancarlo Giorgetti, chamou de vergonhosa a proposta do governo de Donald Trump de substituir a seleção do Irã pela da Itália na Copa do Mundo de 2026. Essa ideia foi um pedido do governo de Donald Trump à FIFA. A competição vai acontecer nos Estados Unidos, México e no Canadá. Entretanto, a FIFA não tem planos para fazer a substituição, que só seria considerada se o Irã desistisse da competição. O ministro do esporte italiano também não gostou da ideia, afirmando que não é apropriado. O treinador italiano Gianni De Biasi também se manifestou contra o assunto. Ele afirmou que a Itália não precisa do apoio de Trump e acredita que o país pode lidar sozinho com isso. O técnico também considera que, caso o Irã seja desclassificado, a vaga deve ser preenchida pela equipe logo atrás na classificação do grupo. A Federação de Futebol do Irã pressiona a FIFA para transferir os 3 jogos da equipe na fase de grupos nos Estados Unidos para o México, mas teve a solicitação negada. A estreia dos iranianos será contra a Nova Zelândia em 15 de junho em Los Angeles. Oi, mudando de assunto, hoje teremos bola rolando. Palmeiras recebe o Jacuipense da Bahia pelo jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil. Vamos ver como chegam as duas equipes para esse duelo. Palmeiras e Jacuipense se enfrentam no Allianz Parque às 19h30. As equipes disputam o jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil. O Verdão chega tranquilo para a partida. A equipe comandada por Abel Ferreira é líder do Campeonato Brasileiro e também do Grupo F da Libertadores. O treinador conta com o atacante Vitor Roque, que estava afastado por lesão e voltou a ser relacionado na última rodada do Brasileirão contra o Atlético Paranaense. Ele disputa uma vaga com Maurício e Ramon Sosa. O Jacuipense chega pressionado, isso porque não vence há 7 jogos. Esse, inclusive, é o maior jejum do time em 2026. A má fase fez a equipe ser eliminada com antecedência na Copa do Nordeste e somar apenas 1 ponto em 3 jogos disputados na Série D. A Copa do Brasil é a principal esperança do torcedor do Leão do Sisal, que faz a sua melhor campanha na história da competição.
O treinador Rodrigo Ribeiro deve manter o esquema com 3 zagueiros, mas ainda sem contar com Hugo Moura por causa de uma lesão no joelho. Bom, Kleber, essas foram as notícias do esporte. Eu volto amanhã com mais. Até já. Muito obrigado pelas informações, Bruno. Essa edição fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Ótima noite e até amanhã.